A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, muito bom dia. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Sábado com Pai. Esse projeto que tem alcançado vidas para a honra e glória do nosso todo-poderoso Deus. A nossa oração nesse dia é que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus e conceda não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa para que a sua caminhada nessa terra seja frutífera, para que o poder de Deus seja manifesto na sua vida, na sua família, no seu local de trabalho, que onde você passar, as mãos poderosas do nosso Deus estejam sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Salmo 24 está escrito assim: a vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. O nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei da Glória. E Ele, como educado que é, Ele te convida para poder entrar na sua casa nesse dia, nessa tarde, nessa noite. Não sei que horas que você vai estar diante desse vídeo, mas de uma coisa eu sei: se você convidar o Senhor, Ele entrará na sua casa, Ele entrará na sua vida, na sua história, na sua família, no seu local de trabalho, e mudará aquela situação que por vezes você pode achar que é impossível, porque para nós é impossível, mas nada é impossível para o nosso Deus. Como o anjo disse a Maria: haverá, pois, coisas impossíveis para Deus? Nada é impossível para Deus. O nosso Deus, maravilhoso Pai, Ele nos ama e em Cristo Jesus, Ele vem em nosso socorro. Ele não nos deixa só. E é para isso que nós, eu, Pablo Lemuel, que estará ministrando a palavra, e o irmão Edson, que estará ministrando o louvor, para isso que nós madrugamos aqui, 5 horas da manhã, para dizer que Deus te ama e que Ele tem projetos maravilhosos para a sua vida. Se você e eu nos colocarmos na posição, seremos realmente o povo mais feliz dessa terra. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que você possa fechar os seus olhos. Vamos estar orando nesse momento, como forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda há de fazer, em nome de Jesus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos, ó Deus, antes de mais nada, agradecer ao Senhor por mais esse momento, Deus, onde temos essa certeza absoluta de que o Senhor está conosco aqui, Pai. Para o Senhor, Deus, não há distância, Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é Deus de perto, mas que o Senhor também é Deus de longe. Nada está oculto aos olhos do Senhor, Deus. Por isso, ó Pai, nós colocamos nas Tuas mãos todos aqueles, ó Pai, que durante a semana, Senhor Deus, pediram oração, Senhor Deus. Pai, o Senhor sabe cada necessidade de cada um, Senhor Deus. Pai, vá ao encontro, Deus, em nome de Jesus. E ministra, Pai, antes de tudo, antes da cura, antes da libertação, antes, ó Pai, de dar aquilo que essa pessoa tanto precisa, ministra a paz em seu coração, Deus. Que ela possa se lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se essa pessoa, Deus, está se sentindo fraca, Deus, na fé, Senhor Deus, Senhor Jesus, o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, vem em nosso socorro. Pai, acende a chama novamente. Faz, ó Deus, que possamos andar altaneiramente, ó Deus amado, como está lá no livro do profeta Abacuque, ó Deus.
e andar altaneiramente, ó Pai. O Senhor tem me ensinado que não é andar sem problemas, ó Deus, mas andar acima dos problemas, Pai. Andar no lugar onde o Senhor nos colocou, Deus amado. Ah, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, entra nesse hospital, Senhor Deus. Pai, entra, Senhor Deus, nesse asilo, Pai. Entra, Senhor Deus, na casa desse homem, dessa mulher, Senhor Deus, dessa aldeia, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus. Pai amado, em cada estado desse país, Senhor Deus, Pai, do Rio Grande do Sul, Senhor Deus, ao Maranhão, Senhor Deus, ao Amazonas, ó Pai, em cada canto, Senhor Deus, Pai, onde tiver um coração sedento da palavra do Senhor, Pai, que o Senhor possa chegar, Senhor Deus, e saciar a sede, ó Pai amado. Ah, Deus, assim como o Senhor disse àquela mulher, Senhor Deus, à beira do tanque ali, Senhor Deus, à beira do poço, ó Pai. Ah, Senhor Deus, sacia, Senhor Deus, para que nós não venhamos ter mais sede, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, Pai amado. Reina sobre nós, ó Deus, reina sobre os nossos sonhos, reina sobre os nossos projetos, ó Deus, e abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Deus, porque o Senhor é o Deus que existe e que é o galardoador de todos aqueles que o buscam, Pai. Eu creio, Deus. Por isso também eu creio, Deus, que esse irmão, essa irmã que está do outro lado, Senhor Deus, que no lado de cá eu, Senhor Deus, o Edson, o Pablo, ó Deus, nós seremos, Pai, abençoados, Pai. Não porque merecemos, ó Deus, mas sim porque o Senhor nos ama e o Senhor nos quer bem, ó Deus amado. Senhor Deus, tira todo o cansaço, ó Deus. Tira, Senhor Deus, todo embaraço, Pai. Que toda obra contrária, Pai, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. E que a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, seja estabelecida sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos estar chamando então nossos convidados, né? Esses homens abençoados e abençoadores aí que decidiram acordar de madrugada para abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Edson, bom dia. Bom dia, Nilton. Tudo bom, meu irmão? Na paz, né? Graças a Deus. Agradecendo a Deus pela vida de vocês, tá? Que aceitaram esse convite que Deus fez. Deus apenas me usou para fazer o convite, mas o convite foi de Deus. Irmão Edson, vamos deixar o Pablito nos conduzir aí na palavra, vamos tirar o microfone, tá? Deus abençoe, daqui a pouquinho você volta, mas continue conosco aí no vídeo. A paz do Senhor, Pablito, bom dia. Paz do Senhor, Niltinha, paz do Senhor, Edson, paz do Senhor a todos. Bom dia, né? Também. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui com os irmãos, nessa manhã fria, mas o Senhor, Ele tem nos abençoado, tem nos levantado, né, nessa manhã, e com a certeza de que o Senhor está conosco. Nós vamos seguir aqui. Eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 5 e depois o 11. 5, 6, 7 e depois o 11. A palavra do Senhor nos diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das vossas ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando? Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, pedindo a bênção, Senhor, pela palavra que foi lida, que o Senhor possa estar, por meio dela, falando ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa estar nos visitando, ó Deus, cada um que está assistindo, que o Senhor possa estar tocando,
que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um, ó Deus, para que a Tua palavra possa nos vivificar e frutificar no nosso coração, que ela possa ficar gravada, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando a revelação da Tua palavra, nós pedimos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a Páscoa, hoje a gente não está numa época de Páscoa, né? Está parecendo que está um pouco descompassado esse texto sendo lido agora em junho. E não é uma época que se comemora a Páscoa, mas a verdade é que o mundo, em geral, ele perdeu completamente o sentido da Páscoa. Hoje a Páscoa ela é comemorada pelo mundo de uma forma mentirosa. Eles tiraram completamente o sentido da Páscoa. Eles colocaram uma mentira, ensinam isso para as crianças do mundo inteiro. E muitos pais ensinam isso, colocam lá um ovo, um coelho, e completamente dissociado do sentido que Deus deu à Páscoa. Mas a verdade é que a Páscoa ela era uma festa que Deus colocou ali para o povo de Israel no Egito, como um memorial daquilo que ele estava fazendo ao povo de Israel, quando o povo de Israel estava saindo do Egito de um cativeiro de longos 430 anos. E Deus coloca essa festa como uma festa de estatuto perpétuo. Israel precisava sempre estar lembrando dessa festa todos os anos, lembrando dessa data, lembrando desse acontecimento, repetindo esse ritual da Páscoa, porque isso daí significava não simplesmente algo que havia passado, mas profeticamente isso apontava para algo que Deus está fazendo e vai fazer de uma forma perfeita ainda ao seu povo nessa terra. Então a Páscoa ela não é simplesmente a comemoração de algo que Deus fez ao povo de Israel, quando o povo de Israel estava cativo no Egito e foi liberto das garras de Faraó para seguir rumo a Canaã. A Páscoa, ela profeticamente, ela vai apontar para algo que Deus está fazendo não somente ao povo de Israel, mas a cada vida que ele deseja salvar. A Páscoa, o significado da Páscoa é que Deus está tirando um povo da terra para servi-lo e para levá-lo a uma terra que ele mesmo tem preparado. E na verdade nós sabemos que isso não é simplesmente uma terra, mas é o céu que o Senhor tem preparado para os seus escolhidos. O problema de se ler a Bíblia muitas vezes é levar as coisas ao pé da letra, né? E você não pegar o sentido profético daquilo que Deus está falando. Isso daí foi um problema que na época de Jesus já ocorria. A Bíblia conta lá em João capítulo 6 que Jesus ele teve uma certa discussão com os judeus. Ele acaba de fazer a multiplicação dos pães e Jesus aponta um problema. Jesus fala assim, olha, tem um problema aqui que eu estou percebendo na multidão, é que vocês não estão vindo a mim por causa dos sinais ou para que tenham vida. Vocês estão vindo a mim por causa de um pão que perece. Jesus acabou de multiplicar, fazer a multiplicação de pães, e a multidão só apertando, só se multiplicando e vindo até Jesus. Mas eles não estavam indo até Jesus porque eles desejavam ter vida, ou conhecer a vida eterna, ou conhecer algo que Jesus estava mostrando que ia além dessa vida. Eles estavam indo até Jesus porque eles tinham percebido que Jesus estava dando um alimento para essa vida também. E Jesus disse assim, olha, mas vocês não devem trabalhar pelo pão que perece. Vocês precisam trabalhar pelo pão que permanece. E aí Jesus vai dizer assim, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus diz assim, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando Jesus
disse isso, os judeus levaram ao pé da letra. Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Eles pensaram, e com razão, né? Porque se você leva ao pé da letra, você entra em dificuldade. Eles levaram ao pé da letra e falaram assim, mas vamos comer a carne? Como assim comer a sua carne? Beber o seu sangue? E a Bíblia diz que daquele momento em diante muitas pessoas deixaram de seguir a Jesus, porque não compreenderam aquilo que Jesus estava falando profeticamente. Mas os discípulos, Jesus chega aos discípulos naquele momento e pergunta, vocês também vão querer se retirar depois desse discurso? Mas Pedro fala assim, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Meus irmãos, os discípulos, a igreja é aquela que entendeu que a palavra do Senhor não é uma palavra para essa vida. A palavra do Senhor é uma palavra, acima de tudo, para a vida eterna. Nós estamos acordados aqui nesta manhã porque há um Espírito Santo que tem nos levantado e tem nos lembrado de que Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida que vai muito além dessa vida. Jesus, ele tem trabalhado no nosso coração todos os dias, porque ele não quer que nós pereçamos com o juízo que sobrevirá a este mundo. Mas ele quer que nós vivamos eternamente com ele num lar que ele tem preparado para as nossas vidas. E esse é o sentido da Páscoa. Porque a Páscoa ela vai marcar um momento de transição de um povo que estava há 430 anos numa terra que não era dele. E, meus irmãos, nós estamos há muitos anos vivendo numa terra que não é a nossa. Nós podemos ter acostumado com essa terra, e isso é um problema. O povo de Israel viveu isso lá na Babilônia. A Bíblia diz que no segundo cativeiro de Israel, quando ele estava na Babilônia, muitos, quando o Senhor acabaram os 70 anos de cativeiro, muitos não queriam voltar porque tinham estabelecido casas lá na Babilônia. Os próprios egípcios, os próprios israelitas, quando saíram do Egito, muitas vezes no caminho eles pensaram em voltar para o Egito, como se o Egito fosse algo bom. Mas, meus irmãos, foram 430 anos de escravidão, de dura servidão, nas mãos de um povo que não tinha nenhum sentimento de amor por eles, não tinha compaixão, e numa terra que não era deles, que não adiantava eles trabalharem porque aquilo não era para eles. Meus irmãos, às vezes nós perdemos tempo trabalhando em coisas que vão ficar nessa vida. Você trabalha, você se esforça, você deixa Deus de lado para focar num projeto pessoal de uma coisa que vai ficar neste mundo. Você não vai levar. A Bíblia tem um salmo que fala, e muitas vezes o homem, ele ajunta as coisas e ele se passa e ele não sabe quem que vai levar essas coisas. Você não sabe quem vai levar as suas coisas. Se Jesus não voltar antes de morrer, você não sabe quem que vai herdar a sua casa. Ah, meu filho, você não sabe. Nem isso você sabe. Às vezes você acha que vai deixar para uma pessoa, outra toma essa coisa que você batalhou tanto para construir, porque você não está naquilo que é a sua terra. Nós não fomos feitos para este mundo. Esse mundo vai passar. As coisas que nós construímos aqui, elas perecem. Mas a palavra de Deus, ela tem nos assegurado que aqueles que têm construído um tesouro no céu, eles têm construído um tesouro que a traça não pode corroer. A Bíblia diz que se nós ajuntarmos tesouros no céu, lá a traça ela não pode corroer. O tesouro que nós ajuntamos no céu, ele vai permanecer. Se você tem preparado a sua vida para viver no céu com o Senhor, você pode estar assegurado de que aquilo que você tem trabalhado e aquilo que Deus tem trabalhado na sua vida é para algo que vai permanecer. Deus tem preparado um lar que vai ser realmente o nosso lar.
Esse mundo aqui é um mundo de escravidão. Israel passou no Egito, a Bíblia diz que quando Israel chega com Jacó e mais 70 almas que descem ao Egito. José já estava lá e eles são recebidos. No começo estava tudo bem, só que chega um momento que Israel vai se multiplicando ali no Egito e Faraó começa a se preocupar, que o povo de Israel estava muito numeroso. Ele pensa, ele coloca uma estratégia assim: olha, nós vamos fazer desse povo aí cativo, porque se nós não controlarmos esse povo, eles vão nos subjugar. E Israel começa a colocar carga sobre o povo, o Egito, Faraó, perdão, começa a colocar carga sobre o povo de Israel, e o povo de Israel começa a sofrer. E quando o povo começa a sofrer, eles clamam ao Senhor para que o Senhor os tirasse, os livrasse dessa servidão. E a Bíblia diz então que Deus prepara um homem, que era Moisés, e Deus trabalha na vida daquele homem. A Bíblia diz que Deus trabalha durante 80 anos na vida de Moisés para usá-lo 40 anos para levá-lo para a terra prometida. É assim mesmo na nossa vida, né? Deus trabalha muito tempo, às vezes, para usar pouco. Porque Deus está preocupado em nos usar de uma forma adequada, nos deixar realmente preparados. Moisés, durante 40 anos, vive no Egito, cresce como filho da filha de Faraó. Quando chega um momento, ele entende que aquilo ali não é o seu lugar, ele foge, vai para Midian. A Bíblia diz ali que ele conhece a sua esposa, Zípora, seu sogro, Jetro. Deus ali se revela a Moisés quando ele tinha 40 anos. Ele passa mais uns 40 anos ali, ou seja, mais 40 mais 40, 80 anos. Então Deus o chama e fala que ele vai, Deus quer livrar o seu povo através da vida dele. E a Bíblia diz então que Deus manda Moisés. Moisés diz que ele não tem condições. Veja bem, né? Deus tinha trabalhado 80 anos na vida de Moisés e ele ainda se sentia despreparado, né? Às vezes as pessoas elas se precipitam, mas Moisés ele não foi precipitado, não. Ele foi na dependência do Senhor, sabendo que ele era dependente, ele era limitado, mas ele foi confiando de que Deus, que o havia chamado para aquela obra, ia capacitá-lo. E Deus deu todo o recurso, inclusive o seu irmão Arão. Porque Moisés falou assim: olha, eu não sei falar direito. Aí ele falou assim: não, eu vou chamar o seu irmão Arão e ele vai falar por você. Seu irmão Arão, eu sei que ele é habilidoso na fala. E Deus leva Arão e Moisés ali ao povo de Israel que estava no Egito para falar a Faraó. E o discurso de Deus a Faraó desde o primeiro momento é: deixa o meu povo ir. E a Bíblia diz que o coração de Faraó é endurecido, Faraó não deixa o povo ir. Então Deus começa a mandar pragas. São as pragas que todos nós conhecemos, né? São 10 pragas. A última praga foi exatamente essa praga feita na época da Páscoa, que era a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos. Mas Deus mandou 10 pragas, que foram 10 sinais que todo Israel e todo o Egito viram. Pragas que mostravam que Deus estava tirando o seu povo do Egito, que nada ia impedir que Deus tirasse o seu povo. E, meus irmãos, Deus também tem mostrado sinais nos nossos dias, sinais proféticos, sinais que têm se cumprido na natureza, sinais que têm se cumprido na sociedade, com relação ao homem, com relação aos relacionamentos, com relação ao amor que tem se esfriado, a violência que tem se multiplicado, os homens têm se traído uns aos outros, muitos têm perdido a fé, sinais com relação a pestes, a fome, a terremotos,
Sinais que Deus tem mostrado na natureza, no céu, na terra, de que, tal como Deus tirou o seu povo do Egito e nada pôde impedir, Deus tem mostrado que ele também vai tirar o seu povo dessa terra e nada vai impedir. Muitas pessoas têm estado dormindo neste momento, têm fingido que não têm visto os sinais de Deus neste mundo, mas, meus irmãos, ninguém será tomado por inocente, porque os sinais eles estão aí para deixar todos conscientes daquilo que Deus está fazendo neste mundo. Deus vai tirar o seu povo. Importa que nós estejamos preparados. Deus está nos levantando nesta manhã, porque Deus deseja que nós estejamos preparados para este último momento. E como que nós vamos nos preparar? Da mesma forma que Deus preparou o povo ali de Israel no último momento. A Bíblia diz que Deus instituiu todo um ritual que era para o povo observar, que era o ritual da Páscoa. E esse ritual, nós, voltando ali ao tempo de Jesus, nós não podemos tomar isso ao pé da letra, literal, senão nós vamos entrar em dificuldade, como os judeus entraram. Nós temos que entender o sentido profético daquilo que Deus estava mostrando. E o sentido profético era que nós precisamos tomar o cordeiro para nós. Jesus, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certa vez, Deus, antes do Êxodo, lá em Gênesis, se não me engano, Gênesis capítulo 22, se eu não me engano, Gênesis capítulo 22. Eu tenho que lembrar, mas eu acho que é 22 mesmo. Os irmãos podem olhar lá. Deus chama Abraão e manda que Abraão sacrificasse o seu filho sobre o altar. Abraão, obediente a Deus, um homem que serviu ao Senhor pela fé. Gênesis 22 mesmo, né, Nilton? E Deus manda Abraão sai de manhã também. Não é isso mesmo, Nilton? Pode conferir aí. Se eu estiver falando, você pode me corrigir, porque eu não estou olhando o texto agora, não. E Abraão sai, caminho de 3 dias, sai ali para o Monte Moriá, para sacrificar o seu próprio filho, sai com Isaac. Isaac tem uma pergunta, porque ele vê que está tudo preparado para o holocausto. Isaac conhecia como que eram feitos os sacrifícios, ele convivia com seu pai era um servo do Senhor, estava sempre cultuando ao Senhor. Isaac sabia que sempre no culto tinha uma vítima. Alguém morria no culto. Porque o culto ele era uma expiação. Ele era uma expiação de pecado. E alguém morria no culto. E Isaac, quando sabe que seu pai está indo para sacrificar, seu pai não fala que ia sacrificá-lo, que Deus havia pedido ele mesmo. Seu pai apenas o toma e leva ali ao culto. Isaac, completamente confiante no seu pai, como todo filho confia no seu pai, Isaac faz uma indagação inocente, fala assim, olha, pai, estou vendo aqui lenha para o local, está tudo preparado, a gente está seguindo para o local do culto, eu só estou sentindo falta de uma coisa, cadê o cordeiro? E a Bíblia diz que Abraão diz assim para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E meus irmãos, Abraão teve fé, algo colocou uma fé no seu coração de que Deus haveria de providenciar um cordeiro. Porque Deus havia prometido a Abraão que Isaac seria sua descendência. Então a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus coloca, que Abraão coloca no seu coração de que mesmo que ele sacrificasse realmente a Isaac, Deus ressuscitaria o seu filho, porque Abraão cria que Deus era poderoso para cumprir as suas promessas. Aliás, Isaac era já um cumprimento de uma promessa de Deus que Abraão teve na sua velhice. Abraão e Sara, sua esposa já era velha, idosa. Abraão era idoso, tinha 100 anos praticamente de idade. E Isaac nasceu com uma promessa do Senhor. E agora Deus estava mandando Abraão sacrificar Isaac, mas Abraão sabia que Deus cumpriria sua promessa de fazer de Isaac sua descendência. E Abraão fala assim, olha, Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia diz que chegando lá,
Abraão amarra Isaac para sacrificá-lo, e quando ele já está para sacrificar, quando ele estende a sua mão, a Bíblia diz que Deus o bradou, e quando Abraão olhou para trás, havia um cordeiro preparado. E essa pergunta de Isaac, onde está o cordeiro, ela vai ecoar durante séculos e milênios. E ela vai ser respondida por João Batista lá no Evangelho de João, que a Bíblia diz que João Batista olha para Jesus e diz assim: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. E, meus irmãos, é esse cordeiro que nós precisamos ter nas nossas casas. Assim como o Senhor ordenou que o povo de Israel fizesse naquele dia da Páscoa, naquela noite, no 14º dia daquele mês, porque no 10º dia o povo tinha que tomar o cordeiro precisava ser um cordeiro sem defeito, sem mácula, e do 10º dia ao 14º, o povo precisava ter aquele cordeiro guardado na sua casa. E, meus irmãos, o Senhor tem nos orientado a mesma coisa. Nós precisamos tomar o cordeiro para os nossos lares. Muitas pessoas não têm tomado o cordeiro. Jesus, o Niltinho, começou muito bem a nossa manhã falando de Jesus como o Rei da Glória. E Jesus, realmente ele é o Rei da Glória. Mas ele veio também para ser um cordeiro, para morrer no nosso lugar, para expiar o nosso pecado, para nos livrar do juízo deste mundo mal. E a orientação do Senhor para a família na Páscoa era: vocês precisam tomar um cordeiro no 10º dia, vocês vão ficar com ele durante 4 dias. E naquele momento ali, a família, ela percebia se o cordeiro tinha algum defeito. A Bíblia diz também que Jesus, ele ficou aqui durante a sua vida, 33 anos nessa terra. Durante 3 anos ele teve o seu ministério. Ele foi também visto, não só pelos seus discípulos, como pelos religiosos, como Pôncio Pilatos. E todos eles perceberam que não havia nele culpa alguma. Jesus não tinha defeito. E, meus irmãos, nós estamos com esperança nessa manhã de que os nossos pecados eles são perdoados no sangue de Jesus, porque Jesus não tinha defeito. Se ele tivesse um defeito que fosse, um defeito, um pecado, ele não serviria para ser o nosso cordeiro. Porque o nosso Deus, ele com relação a isso, ele é muito criterioso. Para entrar no céu, não pode ter pecado. E aquele que morreu por nós, ele precisava ser perfeito. E Jesus, ele cumpriu perfeitamente essa característica. A Bíblia diz que Pilatos chegou e disse assim: olha, não acho nele culpa alguma. Os judeus, para acusarem, para levarem Jesus à cruz, eles precisaram de testemunhas falsas. Mas a verdade era que Jesus não tinha defeito, não havia nele pecado. E, meus irmãos, esse é o cordeiro que você precisa ter no seu lar. Hoje nós estamos vivendo um mundo que tem trocado esse cordeiro por outras coisas que as pessoas acham que vão suprir a necessidade dos seus lares. Muitas vezes as pessoas têm se espelhado em Instagram, em pessoas que são influenciadores, que não trazem nada de bom, ou se às vezes trazem alguma coisa de bom espiritualmente, não podem saciar a fome que há na nossa alma, e elas têm perdido de vista a nossa necessidade de termos o Cordeiro de Deus no nosso lar e no nosso coração. É por isso que Jesus ele traz aquela palavra que nós dissemos no início, que ele diz assim: olha, vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Se você quiser ter vida e vida em abundância, se você quiser ter vida plena e vida eterna e a garantia de uma vida com Deus, você precisa se alimentar desse cordeiro todos os dias. Esse cordeiro precisa estar no seu lar. A Bíblia diz que na 10ª praga,
Deus iria matar os primogênitos, desde os primogênitos dos animais até os primogênitos dos homens. Todos os primogênitos que estivessem na terra do Egito iriam morrer. Mas Deus dá um sinal para que, dá uma forma para que Israel não tomasse esse juízo sobre si também. E a forma era tomando esse cordeiro, pegava do sangue desse cordeiro e passava nas vergas das portas e nos umbrais. E a Bíblia diz assim, olha, vocês vão pegar esse cordeiro, vão sacrificá-lo, vão pegar o sangue dele, vocês vão passar nas vergas das portas, nos umbrais, porque à meia-noite eu vou passar pelo Egito, e na casa que tiveste sangue nas suas portas, eu vou passar sobre ela e não vou fazer juízo sobre ela. E a Bíblia diz que os filhos de Israel, eles fizeram exatamente como o Senhor mandou. E meus irmãos, nós temos feito exatamente da forma que o Senhor tem mandado. Nós não estamos confiados na nossa justiça. Se nós confiarmos na nossa justiça, nós vamos perecer com este mundo mal. O juízo que Deus tem estabelecido sobre este mundo, que é o Egito do nosso tempo, é este mundo inteiro. Este mundo está sob um juízo. Mas o povo de Deus tem colocado este sangue precioso, que é o sangue de Jesus, para estar nas vergas das portas do seu coração e das suas casas. É nisso que nós estamos confiados. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Talvez você tenha chegado aqui hoje, nesta manhã, ou no momento que você vai assistir, você tenha pensado, mas eu sou um pecador, eu não sou digno, e eu tenho certeza que eu vou perecer com este mundo, porque esse juízo que Deus estabeleceu é para mim mesmo, porque eu sou um pecador. Mas, meu irmão, Deus tem te dado a oportunidade de você tomar esse cordeiro nesta manhã e você passar esse sangue sobre o seu coração, esse sangue que é o Espírito Santo, para estar no seu coração. Você vai tomar ele e você vai orar ao Senhor: Senhor, este sangue precioso, passa dele sobre a minha vida. A Bíblia diz que João, lá em Apocalipse, ele vai olhar e Deus vai falar assim para ele: olha, estes que você está vendo, que estão de vestes brancas, esses foram que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É neste sangue que nós estamos lavados. E a orientação: como comer esse cordeiro? Assim, pois, o comereis: lombos cingidos, sapatos nos pés, cajados na mão, ou seja, preparado para deixar este mundo, preparado para deixar essa terra. Como você tem se alimentado desse cordeiro? Muitas pessoas hoje têm se alimentado devagarzinho, né? Hoje eu me alimento do cordeiro, amanhã eu não me alimento, vou comendo aos poucos, né? Salvação é uma coisa, né? Posso deixar para depois, não é tão urgente assim. Mas, meus irmãos, a ordem era: estejam preparados, porque quando eu passar não vai dar tempo de se aprontar. Essa era a mensagem por trás disso. Vocês precisam estar completamente prontos para saírem, porque quando eu passar não vai dar tempo de se aprontar, não. E quando Jesus voltar, meus irmãos, não vai haver tempo para se aprontar. Às vezes as pessoas pensam que haverá tempo depois. Eu vou morrer, alguém vai orar por mim quando eu estiver morto. E aí depois, isso é um ensino que não está na palavra. Eu morro, eu vou para um lugar intermediário, alguém ora por mim, e isso vai me aprontar, e aí os meus pecados vão ser purgados, e depois eu subo aos céus. Meus irmãos, isso não está na Bíblia não, tá? A partir do momento que você morreu, acabou a sua oportunidade. Você vai se encontrar com Deus, esteja pronto ou não esteja. Se Jesus voltar agora, você vai se encontrar com Deus, esteja pronto ou não esteja. Por isso que Deus dá o conselho: vocês vão comer preparados, lombos cingidos. O que era o lombo cingido?
As vestes daquela época eram vestes que eram como se fossem vestidos para homens e para as mulheres. E quando as pessoas precisavam se movimentar, correr, andar, batalhar, elas precisavam cingir os lombos, que era como se fosse trazer um pouco as vestes para cima, elas ficavam até próximo dos pés, e aí eles traziam na canela, né? E aí eles traziam elas mais para cima, e aquilo ali dava mobilidade. E aí amarrava ali na cintura, e aquilo ali dava mobilidade. Então, era estar com a roupa ajustada no corpo de uma forma que você tenha habilidade, mobilidade, esteja pronto para partir no momento que o Senhor passar. Nós precisamos estar com a nossa roupa assim, dessa forma, as nossas vestes de salvação preparadas, para quando o Senhor chegar, nós estarmos prontos para partir. Sandálias nos pés, calçados com o evangelho da paz, né? Aquilo que o Senhor fala lá em Efésios, calçados os vossos pés com o evangelho da paz, né? O evangelho da paz, ele nos permite andar por este mundo sem contaminar com este mundo. Que a sandália ela faz isso. Você anda sobre este mundo, mas você não suja os seus pés. Você não machuca os seus pés com as pedras, com os espinhos do caminho. Isso é o evangelho da paz. É a forma que Deus tem nos mostrado de nós andarmos neste mundo sem nos contaminarmos nele, que é pela palavra do Senhor. E, meus irmãos, muitas vezes nós somos falhos, né? E você pode estar pensando, mas quantas vezes eu já andei, já contaminei, mas, meu irmão, é uma oportunidade que Deus está nos dando nessa manhã, todos nós, tomarmos nesta hora a sandália. Se você não está com a sandália, se você não está com o evangelho da paz, calçado da sua vida para viver em paz, para viver na paz que excede todo entendimento, para viver naquilo que o Senhor falou, de acordo com aquilo que o Senhor falou, Deus está nos dando uma oportunidade. E o Senhor está nos dando todo o recurso. O Senhor sabe das nossas limitações, o Senhor sabe que nós temos dificuldade mesmo, nós somos difíceis mesmo, limitados mesmo, mas o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida, tem nos dado todo o recurso. Como Deus deu todo o recurso para o povo ali sair do Egito naquele momento, cajado na mão, falando da direção do Senhor. Era um povo que, na sua maioria ali, eram pastores. Quando Israel chega no Egito, José fala para Faraó, olha, Faraó pergunta, qual é o vosso negócio? O que vocês mexem? E José fala para eles, olha, Jacó, né, os irmãos, os filhos de Jacó, irmãos de José, falam assim, o nosso negócio, nós somos pastores de ovelhas. Né? O cajado ele é muito ali do pastor de ovelhas, né? Porque o cajado ele serve para direcionar a ovelha, para ajudar o pastor a andar, porque o pastor anda por montes, caminhos difíceis, e é um apoio ali. E o cajado ele fala da direção do Espírito Santo, do apoio que o Senhor nos dá pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter isso na nossa vida, nas nossas mãos. É o apoio do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado para nós vivermos neste mundo. Às vezes nós queremos viver da nossa forma. E da nossa forma, meus irmãos, sem o apoio do Senhor, sem a ajuda do Senhor, nós não vamos vencer. Mas Deus tem nos dado um cajado. Toma esse cajado na sua mão, a direção do Senhor, aquilo que é também o chamado do Senhor na sua vida. Se você foi chamado para ser, né, um pastor de ovelhas, para ter um chamado da parte do Senhor, toma esse chamado na sua vida. Que chamado de pastor de ovelhas aqui, né, é específico, mas qual que foi o chamado que o Senhor te fez? Para cantar louvores ao Senhor? Para servir ao Senhor em oração? Para servir ao Senhor evangelizando? Para servir ao Senhor assistindo as pessoas na sua igreja? Socorrendo as pessoas? Qual que é o chamado que o Senhor te fez? É o cajado na mão. É aquilo que é a sua profissão diante do Senhor, né? Não somente diante dos homens, mas o chamado seu específico, que só você e o Senhor sabem qual é. Toma isso na sua mão e Deus, dessa forma, você se alimentando de forma urgente do Cordeiro, Deus vai te livrar do juízo que há de vir sobre este mundo. Meus irmãos, à meia-noite Deus vai passar. Meia-noite também fala
o momento da volta do Senhor Jesus. Lá na parábola das 10 virgens, à meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Não foi isso que está escrito lá? Na parábola das 10 virgens, à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. O Senhor também aqui no Êxodo, a palavra é parecida por quê? Porque a mensagem profética é a mesma. Deus está falando a mesma coisa lá do Êxodo até os nossos dias. Mais de 3.000 anos, aproximadamente 3.400 anos. Deus tem falado a mesma coisa. Ele vai tirar um povo da terra. Você creia ou não creia, mas esteja preparado, porque Deus quer tirar a sua vida também. Talvez você tenha pensado, olha, esse mundo está difícil, e está mesmo. Esse mundo vai apertar, e vai apertar mesmo. As coisas vão ficar mais difíceis, porque foi assim que foi com o povo do Egito. Faraó apertou, mas isso não impediu que Deus cumprisse a sua promessa. E que o Senhor possa nos abençoar. Essa é a palavra do Senhor para nós esta manhã. Nós vamos ficar aí com o nosso irmão Niltinho e nosso irmão Edson aí cantando um louvor ao Senhor. Coloque a sua vida, aproveite para colocar a sua vida diante do Senhor durante os louvores, em oração, em louvor e adoração ao Senhor, mas em comunhão, colocando a sua vida. Senhor, prepara a minha vida porque eu quero comer desse cordeiro. Senhor, eu quero participar dessa Páscoa profética, Senhor. Não dessa Páscoa do mundo mentirosa, não. Eu quero participar do teu povo que vai ser resgatado deste mundo mal. E o Senhor, ele tem essa bênção de salvação para a nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar. A todos a paz do Senhor. Amém. Palavra gloriosa do nosso Deus através da vida do nosso irmão Pablito. Obrigado aí, Pablito. Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te livrando do mal em nome de Jesus. Você, sua família, o ministério, o cajado que Deus colocou nas suas mãos em nome de Jesus. E agora sim, em definitivo, né? Em definitivo, o nosso irmão Edson aí pode ligar o microfone, fica à vontade. Irmão Edson, antes de você iniciar aí o momento de louvor, né, ao nosso Deus, vamos estar orando, pedindo a Deus que essa palavra tão bem ministrada, né, pelo nosso irmão Pablito, ela possa realmente chegar aos corações, e não só chegar aos corações, mas pedir ao Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas também aquele que, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ele se torna o nosso melhor amigo, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo esperança, que ele possa fazer a obra nos corações desse irmão e dessa irmã que está aí do outro lado. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por essa palavra ministrada, Deus amado. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Pai, pelos homens e mulheres, ó Pai, que o Senhor tem colocado, ó Deus, nesse projeto, Deus amado. Onde estiverem, ó Deus, cada um, Pai, cada um que participou, Senhor Deus. Ah, Pai, que eles recebam um toque da graça do Senhor, Pai, onde estiverem, ó Deus, nos caminhos que estiverem, ó Pai, que o Senhor possa estar lembrando, ó Pai, a cada um deles sobre o cajado que o Senhor colocou em suas mãos, ó Deus. Não sei porquê, Pai, que o Senhor me lembra de alguns nomes, ó Deus, mas o Senhor sabe, ó Deus. Pai, tem misericórdia dessas vidas, em nome de Jesus, Senhor Deus. Fortalece na caminhada, Senhor Deus. Livra do mal, Senhor Deus. Pai, arranca, Senhor Deus, das garras do inimigo, Deus amado. E faz, ó Deus, com que a luz do Senhor Jesus seja resplandecida nos seus rostos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Da mesma forma, Pai, coloca nas tuas mãos a vida dos nossos colaboradores, Senhor Deus, os irmãos, ó Pai, ali, dos nossos grupos, ó Pai, a mensagem de esperança, Deus, em nome de Jesus, também do nosso grupo, da família Projeto Salve com o Pai, Deus, pessoas que oram por nós, Deus, pessoas que têm incentivado as nossas vidas para continuarmos esse projeto, Deus. Nós queremos que o Senhor levantou essas vidas, Pai, para nos ajudar. Porque, como eu sempre digo, Pai, esse projeto é muito maior do que a minha vida, do que a vida do irmão Eber, Deus. Porque é um projeto que o Senhor nos dá. E, como eu tenho dito com o nosso irmão Eber, Deus, a cada semana o Senhor tem subido a régua. Deus. E nós precisamos, Pai, desesperadamente do Senhor, para, Senhor Deus, estarmos aqui, Deus, para levar, Senhor Deus, aos lares, aos corações, às famílias, ó Deus, a tua santa palavra, Deus amado. Usa-nos, ó Deus, conforme
teu querer, Deus. E abençoe a vida desse irmão e dessa irmã que está do outro lado, Deus. E possa, talvez, Deus, estar com os olhos cheios de lágrimas, Deus. E possa estar confuso, Deus. Que possa estar, Senhor Deus, e estar desanimado. Mas o Senhor, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, o Senhor preparou esse momento para que eles possam se lembrar que há um Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que trabalha em nosso favor. Um Deus que não desiste dos seus filhos, um Deus que está totalmente voltado com seus olhos de amor para as nossas vidas. Ah, meu irmão, minha irmã, que você possa receber da parte de Deus aquilo que você precisa para a sua caminhada. Muitas das vezes achamos que precisamos de mais coisas, Deus, mas o Senhor sabe, Deus, do que precisamos. Por isso, ó Deus, vem em nosso socorro, Pai, e coloque em nós, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, para que possamos viver, Pai, os planos e projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Sendo, Senhor Deus, o maior projeto, o projeto da salvação, Deus. Que possamos ser usados e ousados em Cristo, Deus, para falar da Tua palavra. Pai, se por acaso, Deus, tem algum irmão ou irmã, Deus, que por um motivo ou outro largou o seu cajado para assistir nesse culto, Deus. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo possa estar fazendo a obra, Senhor Deus, possa estar levantando novamente essa vida em nome de Jesus, ó Deus amado, com ousadia, Pai, para levar boa semente, Deus amado. Ah, Deus, dá-nos força, Deus, a cada dia, Pai. Ah, Deus, que só possa estar, Senhor Deus, como sempre esteve, Deus, agindo em nosso favor, ó Pai, dando ordem aos seus anjos a nosso respeito, Pai, e nos livrando do mal, Senhor Deus. Pai, a palavra, Senhor Deus, ministrada hoje nos lembrou muito bem, Deus, que os dias têm sido desafiadores, Pai, mas nós sabemos em quem temos crido, assim como Jó disse, eu sei em quem tenho crido. Nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nada, absolutamente nada, está oculto aos olhos do Senhor. Por isso, Deus, nessa madrugada, Pai, nós viemos agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, ó Deus, de estarmos com o Senhor e podermos, ó Deus, falar da Tua palavra. E de agora, Pai, entoarmos louvores ao Senhor através da vida do nosso irmão Edson, que estará representando a todos aqueles, Pai, que estão em suas casas, ó Deus. A todos aqueles, ó Pai, que muitas das vezes não têm voz ainda, Pai, mas que o Senhor possa levantá-los, ó Deus, levantar essas vidas, Pai, novamente, que elas possam querer, Pai, estar na sua casa, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, os cultos online, Senhor Deus, na internet, no YouTube, no Instagram, onde for, são bênçãos, ó Deus. Mas a maior bênção, Pai, é ter a Tua presença, Deus, é buscar a Tua casa, Senhor Deus. Ah, Pai, como diz a palavra do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Pai. Que essa alegria volte aos corações, ó Deus. Esse irmão, essa irmã, que porventura, Pai, não esteja mais na casa do Senhor, Pai. Que seja tocada pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Pai, também te agradeço, Deus, ao Senhor, por uma irmã, Deus, que mandou um testemunho lindo, Pai, que ela estava afastada dos caminhos do Senhor. E através, Pai, desse projeto, Pai, ela voltou a frequentar a casa do Senhor, Pai. Fortalece essa vida, Pai, para que ela não volte atrás, Deus. Em nome de Jesus. Ah, Pai, envia homens e mulheres, ó Deus, com palavras reveladas do coração do Senhor, o coração dessa vida, Pai, para que ela permaneça, Pai, firme na rocha que é Cristo Jesus. E da mesma forma, Pai, todos aqueles, ó Deus, que buscaram o Senhor, nós sabemos que o Senhor se deixará achar. Muito obrigado, Pai. E receba os nossos louvores, Pai. Receba as ministrações que o nosso irmão Edson fará ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmão Edson, está contigo. Deus abençoe. Solzinho ali. Tímido. Mas está chegando. Glória a Deus por isso. O choro pode durar uma noite, meu irmão, minha irmã, mas a alegria vem pela manhã. E aí você pode estar pensando, não mentir, mas meu choro tem durado mais de mês, tem durado ano, meu irmão. Não importa a noite, o tamanho da noite, se ela é uma noite apenas, se é um mês, se é um ano, se são 10 anos, não importa. Se você crer, a alegria chegará pela manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe, Edson. Tira meu microfone aqui, fica à vontade. Amém.
Que bom, né, irmãos, que nós estamos aqui nesta manhã, né? Que bom que nós reservamos esse tempo para louvarmos ao Senhor. O meu time pega de surpresa no meio da oração para contar um testemunho desse. É para derrubar a gente, mas assim, derrubar no sentido de emocionalmente, mas nos alegrar, né? Trazer essa alegria de saber que a palavra, ela alcança os nossos corações, ela alcança as vidas que estão ouvindo, né? E eu me alegro demais com isso. Porque às vezes a gente pode estar triste, às vezes a gente pode estar com o coração apertado, mas quando nós ouvimos a palavra, quando nós deixamos esse Deus entrar em nossos corações e fazer uma morada viva, nós não vamos continuar o mesmo, entendeu? Eu tenho essa convicção no meu coração, né? Louva a Deus pela vida do nosso irmão Pablo, Pablito, né? Carinhosamente chamado pelo irmão Nilton, né? Pablito, que palavra abençoada, que Deus abençoe esse homem de Deus. Uma enciclopédia, né? Fala a verdade, né? Uma enciclopédia bíblica. Esse homem é incrível como é que ele consegue, né? Ministrar a palavra com tanta fluidez, sabe? Falar tão bem assim daquilo que Deus, né, nos proporcionou através da palavra dele, né? E eu queria louvar nessa hora, com isso que eu estou falando, sobre deixar Deus edificar em nós uma morada, um lugar onde o Espírito dele possa habitar, onde a presença dele possa se fazer real em nossos corações. O som tá chegando direitinho? Tá jóia, né? Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, esperar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, esperar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Vamos declarar que glória, 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 né? Glória, glória, ó soberano e
e amado, glorioso, santo, trino Deus. Glória a esse Deus, glória ao nosso Pai. Ele continue morando em nossos corações, né? Nós falamos que Ele é santo e eu quero continuar também declarando que o nosso Deus é santo, santo, santo. Esse louvor que nós entoaremos no céu, né? Dizendo que Ele é santo, santo, santo. Digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor, né? Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Por isso, louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Teu nome para sempre. Teu nome para sempre. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Nós vamos continuar louvando, bendizendo o nome desse Deus. Uma canção que tem sido muito utilizada nesse tempo, até mesmo nos vídeos do Instagram, né? A gente vê muito essa canção sendo colocada no fundo, né? Dessas, às vezes de uma foto ou mesmo de um vídeo, né? Declarando quanto que nós amamos esse Deus. Nós amamos Ele e nós estamos nas mãos do Senhor, né? Louva a Deus pela vida dos colegas de trabalho que estão aí, entraram, estão ouvindo, né? Tati, Valdelane, que estão acompanhando aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Segunda-feira eu estou de volta aí no trabalho, com muita alegria, depois de um tempo de férias, um tempo de acompanhamento, né? Da minha esposa com a minha filha, Alicia. E foi um tempo oportuno, né? Para cuidar da família. E segunda-feira nós vamos estar lá de volta para poder somar com os nossos colegas, né? Vamos louvá-lo então, declarando que nós amamos esse Deus, que a graça dele nunca fale sobre as nossas vidas, né?
Vamos lá. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me livra em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu vou cantar essa bondade de Deus sempre. Onde eu for, onde eu estiver, tudo que eu fizer, onde eu botar as minhas mãos, eu quero cantar dessa bondade de Deus. Louvo a Deus por essa oportunidade, Monitinho. Para fechar, mediante a palavra que foi ministrada, né? A gente sabe que a promessa do retorno de Jesus, essa promessa é real nas nossas vidas. E ele vai voltar. E eu quero me preparar para encontrar com esse Jesus. Nós estamos diante de uma pessoa, no caso, a minha pessoa, eu estou reconhecendo, né,
que eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho os meus defeitos, as minhas limitações, mas eu quero estar com esse Jesus maravilhoso, com esse Deus tremendo, esse Deus que renova as nossas forças a toda manhã. A gente às vezes acorda e quando de repente você vê, você fala assim, rapaz, como é que eu estou com força? Quem é que está me sustentando? É Jesus que nos sustenta. É aquele que nos enche de alegria, né? E eu quero cantar essa canção declarando que não vai tardar, que Cristo, ele há de voltar, e eu quero me preparar para estar com ele, né? Não vai tardar, Cristo há de voltar, não vai tardar, não vai, e veremos Jesus. Não vai tardar, Cristo há de voltar, não vai tardar, não vai, e veremos Jesus. Eu quero me preparar, pois quero logo subir, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Eu quero me preparar, eu quero me preparar, pois quero logo subir, e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos declarar que nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pelo privilégio de podermos te louvar, bendizer o teu nome. E eu quero te entregar, ó Deus, cada canção que foi cantada aqui nesta manhã, que o Senhor possa receber, ó Deus, esses louvores, receber, ó Deus, no trono da tua graça, essa adoração que nós oferecemos ao Senhor. Te louvamos pela tua palavra vida, ministrada, ó Deus, com tanta sabedoria, pelo nosso irmão Pablo, que o Senhor possa fortalecer o teu servo, Deus, no ministério dele, o Pai, que o Senhor possa abençoar a família dele, o lar dele, protegendo, trazendo renovo e regozijo a cada dia, e que o Senhor possa também, ó Deus, abençoar a vida do nosso irmão Niltinho, fortalecendo ele, ó Deus, na direção, na condução desse trabalho, que tem sido um trabalho maravilhoso, ó Deus, e o Senhor me presenteou, Deus, com essa oportunidade de poder participar com ele, ó Deus, já algumas vezes, e eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade, e peço ao Senhor que o Senhor continue fortalecendo a vida dele, o lar dele, o Eliseu, a esposa, que o Senhor possa fortalecer a vida, ó Deus, a família, o lar e proteger, ó Deus, em nome de Jesus. De igual modo também nosso irmão Weber, que tem sido esse suporte aí de oração, ó Deus, esse suporte, ó Deus, também nas artes, né, na divulgação desse trabalho, que o Senhor possa fortalecer o teu servo, capacitando ele a cada dia mais,
também no louvor, né? Tocando o instrumento, o violão, que o Senhor possa estar, ó Deus, a cada dia, ó Deus, capacitando o teu servo, enchendo ele da tua graça e do teu amor. Abençoa cada vida que participa hoje conosco. E, ó Deus, enche esse lar com teu amor e com a tua graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. por essa oportunidade. Eu virei parceiro, né? Coloquei minha camisa para lavar e não tive como usá-la hoje, mas a minha camisa está aqui guardada. Para o próximo convite, nós vamos utilizar ela. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, irmão Edson. Nós que agradecemos, né? É sempre bom ter pessoas, né, que ministram a palavra com o Pablo, pessoas que ministram louvor como você, porque nós temos certeza que são instrumentos de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus continue abençoando você, sua família, seu ministério, seu trabalho, né? Voltando lá segunda-feira, em nome de Jesus. Ser tu uma bênção naquele lugar, em nome de Jesus, porque tem sido bênção para o nosso ministério, para a nossa vida, né? Não só no ministério, mas também na vida. Louva a Deus pela sua vida, pelo presente, e até a sua amizade. Algo assim, nós já nos conhecemos há algum tempo, né? Mas Deus, aprova o coração de Deus esse conhecimento, fazer uma amizade, assim como o Pablo, que eu tenho muito orgulho do Pablo, porque ele foi um estagiário lá no meu trabalho, me ajudou muito, sempre com palavras de sabedoria, como você falou aí, ele é assim, não é só para ministrar a palavra. O Pablo é um jovem cheio de sabedoria, ele sempre me ajudou muito. Louva a Deus pela vida dele, pela sua vida, essa amizade aí que Deus tem dado, né? Um presente maravilhoso. Nosso irmão Heber, nosso parceiro aí, estava falando com o pessoal lá no trabalho. O Heber canta, toca, faz a arte, faz a camisa. Realmente um homem que Deus colocou nesse projeto para alavancar e tem sido bênção. Muito bom trabalhar com ele. Um homem de Deus, homem sério. Deus abençoe também a família, trabalhos, projetos do Weber em nome de Jesus. Gratidão a você, meu irmão, minha irmã, que tem compartilhado. Aí não fique só com essa palavra só para você, não. Compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer depois, porque é bênção demais receber ministrações de louvor e palavra tão abençoadas como as de hoje, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Edson. Deus abençoe. Um forte abraço. E assim encerramos nosso projeto Salto com o Pai desse sábado. Meu Deus, que bênção. Muitas pessoas ficam pensando assim, eu tinha se acorda de madrugada, todo sábado. Meu irmão, minha irmã, vale a pena. E não é com peso, é com muita alegria, mesmo, uma alegria que só o Espírito Santo pode nos dar, de podermos falar do amor de Deus, de podermos sermos ministrados, de podermos ministrar louvores ao nosso Deus às 6 horas da manhã, que é o usual, né? E algumas vezes o Senhor nos leva para 5 horas da manhã, e outras vezes o Senhor nos leva para 16 horas. Então, assim, nós estamos aqui para ouvir o que Deus quer que nós façamos. Todas as sábados, às 6 horas da manhã, se Deus não mudar o horário, 6 horas da manhã estaremos aqui juntos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até o próximo programa, querendo Deus, em nome de Jesus. Obrigado.